Bom dia, turma. Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá certo? A nossa aula hoje é sobre comparação de números reais, tá certo? A gente já estudou radiciação na aula passada. Aí o próximo assunto, certo, é comparação de números reais. Ô Dioclésio, o que é números reais? Eu não estou muito bem lembrado do que é números reais, tá certo? Números reais, minha gente, são todos os números que você possa imaginar. Porque dentro do conjunto dos reais, certo? Eu tenho aqui, ó, exemplo, eu já ensinei sobre o conjunto dos reais, tá certo? No início do ano. Dentro do conjunto dos reais, existem todos os conjuntos existentes. Existe o conjunto dos naturais, existe o conjunto dos inteiros e existe o conjunto dos racionais e existe o conjunto dos irracionais, tá certo? Todos os números que pertencem a esses conjuntos, ele está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos reais, tá certo? E a gente sabe que para a gente comparar um número, certo? A gente usa alguns sinais, ou o sinal de maior que, ou o sinal de menor que, ou o sinal de maior ou igual, ou o sinal de menor ou igual, ou o sinal de diferente. Também tem um sinal de igualdade também, tá certo? Aí veja só, para a gente comparar, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas, certo? Eu gostaria de fazer aqui para vocês uma coisinha que, quando a gente geralmente está comparando, eu costumo lembrar para vocês. Eu espero que vocês consigam ver daí. Vou fazer grande, certo? Aqui embaixo. O que é que eu fiz aqui embaixo? Eu fiz uma reta numérica, tá certo? E para que, Dioclésio, que eu fiz essa reta numérica? É para fazer uma observação, certo? Na questão de comparação. Veja, eu tenho a minha reta numérica, aqui no meio está a minha origem. E da origem para a direita, certo? São os números positivos. E da origem para a esquerda são os números negativos, ok? Mas tem uma observação aí a fazer, que na parte dos números positivos, quanto mais distante o número está do zero, maior ele é. Na parte dos números negativos, quanto mais distante o número está do zero, menor ele é. Então, por exemplo, na parte positiva, viu? Quem está mais distante do zero? Um 1 ou 2? O 2 está mais distante do zero. Então, o 2 é maior que 1. Agora, veja só, na parte negativa, quem está mais distante do zero? O menos 1 ou o menos 2? O menos 2 está mais distante do zero. Então, na parte negativa, o menos 2 está mais distante do zero. Então, portanto, o menos 2 é menor. Está vendo que é ao contrário? Na parte positiva, quanto mais distante do zero, maior o número é. Na parte negativa, quanto mais distante do zero, menor o número é. Ô Dioclésio, por que o senhor está fazendo isso, falando isso? Eu estou falando isso porque quando a gente for organizar números, às vezes a gente pode encontrar um número negativo e positivo. Por exemplo, eu posso dar dois números e dizer qual é o maior número. Aí você tem um negativo e um positivo. Aí o negativo tem assim, menos 100. E o positivo tem 1. Mas a gente está tão acostumado que 100 é maior que 1, que a gente diz, Dioclésio, o maior é esse daqui, ó, aí me mostra o menos 100. E esqueceu que o 100 ele está negativo. Então, qualquer número negativo, ele sempre vai ser menor, minha gente, do que o número positivo. Tá certo? É só uma observaçãozinha aí, na questão de comparação. Aí, veja só, eu coloquei aqui dois exemplos, certo? Para a gente poder comparar.
e como vai vir também cobrando na atividade, certo? Aí veja só, o primeiro exemplo eu tenho aqui, ó, 2,7, eu tenho 0,27, eu tenho 0,43, 43, 43, 43, infinitamente, eu tenho 1, eu tenho 3,05, que a gente também pode ler assim, ó, 2 inteiros e 7 décimos. Aqui eu posso ler 20, já que eu não tenho aqui a parte inteira, aí a gente lê assim, 27 centésimos, quando eu não tenho a parte inteira. Aqui, ó, aqui eu não posso dizer porque, ó, 0,43, 43, 43, infinitamente, eu não sei qual é o tamanho desse número. Aqui é 1 e aqui é 3 inteiros e 5 centésimos. Ô Deoclésio, quando eu não entendi muito bem como é que eu falo. Quando é que eu falo? Décimo, centésimo, milésimo. Veja só, décimo. Imagina só, o número 10 é formado por quantos zeros? Por um zero. O número 100 é formado por quantos zeros? Por 2 zeros. O número 1000 é formado por quantos zeros? Por 3 zeros. Então, veja só, quando eu tenho só uma casinha aqui decimal, a gente chama de décimo, porque o 10 não é formado por um zero. Quando eu tenho duas casinhas aqui decimais, então quando tem 2 zeros é o quê? 100, não é isso? Então a gente chama centésimo. Se eu tiver 3 casinhas decimais, milésimo, ok? Aí eu quero colocar esse número aqui em ordem crescente, por exemplo. Aí eu tenho que saber quem é o menor. Primeiro, a primeira coisa que eu vou me preocupar é em olhar se tem algum número negativo. Nesse caso não tem nenhum número negativo, certo? Então agora eu vou comparar a parte inteira. Quem é a parte inteira aqui? São esses números que estão na frente da vírgula. Aqui é 2, aqui é 0, aqui é 0. Aqui, ó, eu só tenho só a parte inteira porque é 1 e aqui a parte inteira é 3. Então, o menor número que eu tenho aí na parte inteira é o 0, que é esse número aqui e esse número aqui. Aí agora, para eu saber quem é menor, 0,27 ou 0,43, eu vou comparar a parte aqui decimal. Então aqui, ó, o primeiro número decimal, quem é? O 2. Quem é aqui o primeiro número decimal? 4. Quem é maior? 2 ou 4? Maior é 4. Então quer dizer que 0,27 é o primeiro número, certo? Aí da minha ordem crescente. Depois vem o segundo número, que é 0,43, 43, 43. É o segundo número. Aí agora acabou o número que começava com 0. Depois de 0, qual é o número inteiro que vem? 1. Tem algum número que começa com 1? Tem 1, está aqui, ó. Então esse daqui vai ser o terceiro número inteiro, certo? Aí agora tenho que comparar o 2,7, ou a gente lê 2 inteiros e 7 décimos, e comparar o 3,05, ou como eu costumo ler, 3 inteiros e 5 centésimos. Então, quem é maior, 2 ou 3? 3 é maior, então quer dizer que o menor é o 2,7, que vai ser o meu quarto número. E depois vem o 3,05, que vai ser o meu quinto número. Então eu vou colocar isso aqui na ordem. Ó. Quem é o primeiro? 0,27. O sinal de menor, por quê eu usei o sinal de menor? Porque 0,27 é menor do que 0,43 infinitamente. Que ele é menor do que 1. E 1 é menor que quem? Quem é o quarto? 2,7. Que é menor do que 3,05. Certo? Eu coloquei meus números decimais em ordem crescente, do menor para o maior. Já o meu segundo exemplo aqui, eu coloquei fração, minha gente, certo?
E qual é a fração que eu tenho? Eu tenho menos 2 quartos. Eu tenho 3 meio e tenho 1 quinto. Eu não posso comparar eles estando desse jeito. Mesmo eu já sabendo que menos 2 quartos é menor do que qualquer outro número, porque ele é negativo, certo? Mas eu não posso comparar porque os denominadores são diferentes. Então o que é que eu faço? Eu tiro o MMC de 2, de 4 e de 5, certo? Que vai dar 20. Aí vou fazer assim, 20 dividido para 4, 5. 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. 20 dividido para 2, 10. 10 vezes 3, 30. 5 dividido para... Não, 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, o menor número é esse, a gente já sabe, porque ele é negativo. Então, o primeiro número, já que eu estou colocando em ordem crescente do menor para o maior, vai ser esse. Aí, porque aqui é menos 10. Aí aqui eu tenho 30 e tenho 4. Quem é menor, 30 ou 4? O 4 é menor, né? Então, o meu segundo número vai ser esse. E por último, o terceiro número. Então, ó, esse daqui está representando menos 2 quartos. Esse daqui está representando menos 3 meio. E esse está representando 1 quinto. Então, vai ficar menos 2 quartos, 1 quinto e 3 meio. Certo, minha gente? Veja que aqui eu não usei o sinal de menor. Outra coisa, se eu quiser usar também, depende. Se no livro tiver pedido para você usar o sinal, você usa. Se ele pedir para você só colocar em ordem crescente, você também pode fazer dessa forma. Aí vê só, o próximo tópico do assunto que tem lá no livro é propriedades da desigualdade. Já que a gente está usando o sinal de maior, sinal de menor, sinal de maior ou igual, sinal de menor igual, sinal de diferente, a gente está trabalhando com desigualdade. Então a gente tem alguns princípios. A gente tem um princípio aditivo e um princípio multiplicativo. O que diz o princípio aditivo? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 4 é maior que 3, não é isso? Então, o que é que diz o princípio aditivo? Ele diz, se eu adicionar 5 aqui e adicionar 5 desse lado, a desigualdade vai permanecer. Então, ó, se eu chegar aqui, ó, e adicionar 5, chegar aqui e adicionar 5, a desigualdade ainda vai permanecer, porque, veja, 5 com mais 4 é 9. 3 com mais 5 é 8. Então, 9 ainda é maior do que 8. E para que serve isso, Dioclésio? Veja só, muitas vezes, na equação do primeiro grau, certo? A gente precisa multiplicar por menos 1. E para deixar o primeiro membro positivo, quando ele é negativo. E a gente usa o princípio multiplicativo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas isso serve tanto para multiplicação quanto para divisão ou subtração. Às vezes a gente quer simplificar algum lado e a gente pode saber assim, se eu adicionar 5 desse lado, vai melhorar para resolver a conta. Então, se você quer adicionar 5 desse lado por sua conta, certo? Obrigatoriamente, para a desigualdade ainda permanecer, você tem que adicionar 5 desse lado. Tá certo? Princípio multiplicativo eu já até falei para vocês aqui comentando sobre a equação. Mas vê só, eu tenho ó, que 2 é menor que 4. Aí imagina que eu vou por minha conta, não tirei de lugar nenhum, eu mesmo que coloquei e disse, olha, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Aí ficou 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Essa desigualdade não ia permanecer, porque ia ficar 4 é igual a 4. Então, para que essa desigualdade permaneça, se eu multipliquei esse lado por 2, no segundo lado também eu tenho que multiplicar por 2. Aí vai ficar 2 vezes 2 é 4.
E 4 vezes 2 é 8. Aí a desigualdade permanece, porque 4 é menor que 8. Tá certo? Aí veja só. Lembra que logo no início da aula de hoje eu falei que a gente estava comparando números reais, certo? E o que é números reais? O que é que eu disse? Eu disse que números reais são qualquer número que existe, certo? Na fase, pense no número, esse número ele é real, certo? Aí o que que acontece? O número real, o conjunto dos números reais, ele é formado pelo conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. O conjunto dos irracionais são aqueles números. A gente já viu isso, certo? São os números positivos, são os números negativos, então é os inteiros, não é isso? Que pode ser número que está escrito na forma de fração, porque a definição de conjunto dos racionais é qualquer número que pode ser escrito pela divisão de dois números inteiros, onde o denominador tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, veja só, o número que ele é decimal, finito, ele é racional. O número que ele é decimal infinito, mas que apresenta a parte periódica. O que é isso, professor? O número fica se repetindo, ó. Feito isso, 0,43, 43, 43. Ele é decimal, ele é infinito, mas ele apresenta a parte periódica. Ele é racional. Então, resumindo, o conjunto dos racionais são os números positivos, os negativos, os números que estão escritos na forma de fração, tanto positivo quanto negativo, os números que eles são decimal, finito, tipo 0,5, acabou. Ele é finito, é racional. E qualquer número que ele seja infinito, mas não apresenta a parte periódica, que apresenta a parte periódica, tá certo? Pronto, eu faço, beleza, entendi. E esse izinho aqui, esse izinho é o conjunto dos irracionais. O conjunto dos irracionais é qualquer número que a gente não tenha a raiz dele exata, π é irracional, e qualquer número que ele seja infinito, mas não apresenta parte periódica. Oxe, Teoclésio, tu acabaste de falar que qualquer número infinito, não, eu falei que qualquer número infinito que apresenta parte periódica, ele é racional. Agora, qualquer número que ele seja infinito e não apresenta a parte periódica, ele é irracional. Teoclésio, o que é isso? Vou mostrar a você. Aqui na aplicação, certo? Deixa eu até olhar aqui o quesito. A aplicação na página 58, certo? No quesito 22, ele pede para você dizer quais os números são racionais e quais os números são irracionais. Veja só, os números que ele é infinito e apresenta a parte periódica, feito esse 36, 36, 36. Eu dei uma classe que é parte periódica, eu não estou lembrado. Veja depois da vírgula. Os números eles estão se repetindo numa sequência lógica, 36, 36, 36, 36. O próximo número eu não vejo, mas é 36. Então, quando isso acontece, a gente diz que ele faz parte do conjunto dos racionais. Mas vê a letra B, olha aí no teu livro, na letra B, certo? Na página, eu vou até colocar aqui a página para não esquecer, ó. Página da atividade que vocês vão fazer, 58. Olha a letra B. Tu tem 1,47, 92, 13, 78, 65, 1. Isso vai seguindo. Os números se repetiram numa sequência lógica? Não se repetiram numa sequência lógica. Então, isso é um número irracional. Agora, vê esse daqui. 1,72. Aí começa 4, 4, 4, 4, 4, infinitamente. Qual é o número que está se repetindo? 4. Então, já porque está se repetindo infinitamente, depois do 72, o número 4, ele é também racional. Agora a letra D, raiz de 2. Tu tem a raiz exata, a raiz quadrada exata de 2? Não tem. Então, quando você não tiver a raiz quadrada exata,
o número ele é irracional. Quando ele for negativo, ele pode ser racional ou irracional, tá certo, minha gente? Então você vai ver a letra E, a letra F, a letra G e a letra H para dizer se ele é racional ou irracional. Aí o 23, o quesito 23, certo, do livro, ele pede assim para você: escreva em ordem crescente os números racionais. Aí tu tem uma sequência aqui, certo? E uma sequência na letra B, que é uma sequência parecida com essa. Aí vocês vão fazer como é que eu fiz aqui na explicação, aqui no 23, tá certo? O 24, ele diz assim: o número 3 inteiro e 5 milésimos representa-se por 3 inteiros e 5 milésimos. Como é que a gente representa 3 inteiros e 5 milésimos? Quando eu estava explicando aqui, eu expliquei como a gente lia. Se tem só uma casinha decimal, é 2 inteiros e 7 décimos. Se tem 3 casinhas decimais, se fosse exemplo aqui, 2,007. Aí eu ia ler 2 inteiros e 7 milésimos, porque ia ter 3 casinhas decimais. Aí se tivesse 2 casinhas decimais, exemplo, 2,07, 2 casinhas decimais, 2,7 centésimo, ou você pode dizer 2 inteiros e 7 centésimos, tá certo? Aí você vai escrever 7 inteiros, desculpa, falei tanto 7 aí que acabei falando aqui também. Aí aqui no 24 ele quer que você escreva 3 inteiros e 5 milésimos. Aí você vai escrever. O 25 é bem fácil também. Ele quer que você pegue 0,2 e eleve ao cubo, certo? Isso 0,2 é um número racional. Então como é que tu vai fazer? Pegar 0,2, pode multiplicar por 0,2 e depois pode multiplicar o resultado por 0,2, certo? Aí aqui tu vai obter a resposta. Pode fazer 0,2 3 vezes. Eu costumo fazer diferente. Quando eu vejo aqui, o que é que eu faço? Eu transformo em fração, porque 0,2 é a mesma coisa de 2 décimos. E faço o uso de números inteiros. Olha, 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então isso aqui é a mesma coisa. Se eu pego essa fração e transformo ela em número decimal, é a mesma coisa de 8. Tenho 3 zeros, vão dar uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas. A vírgula veio para aqui. Então ficou na frente da vírgula, não tem nenhum número, então ficou 0,008. Então a gente pode ler que temos 8 milésimos. Aí a mesma coisa você vai fazer aqui, ó. 0,2 ao quadrado, então tu vai fazer 0,2 vezes 0,2, certo? E o resultado tu vai dividir por 4. 7. Aí tem 2 e menos 2. Ele quer que você classifique como maior ou menor, maior ou igual ou menor ou igual. Então você vai dizer se 2 é maior ou menor que menos 2. Depois que você fizer isso, ainda tem letra B, letra C e assim por diante, certo? Quando você terminar, você vai tirar foto da sua atividade e vai mandar para mim, tá certo? Qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp também. E até a próxima aula.